Fala galera da Visão na área novamente, tudo bem por aí? Por aqui tudo bem? Bem-vindos novamente a mais um vídeo sobre Fibonacci, ao segundo dessa série especial. Você que não assistiu ao primeiro, é muito importante, tá bom? Que você clique aqui, vou deixar o card aqui em cima, clica ali, assiste primeiro o primeiro episódio, senão você vai ficar boiando o segundo vídeo aqui, tá bom? Antes, porém, peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê uma porrada nesse like aí também e clique no sininho das notificações para você ficar antenado em tudo que a gente lança aqui, tá bom? Então vamos, sem mais demoras, para o conteúdo desse vídeo. Bom, no vídeo passado a gente falou... Não vou dizer que a gente esmiuçou, mas a gente foi ali na raiz da questão, né? Tentar entender da onde que veio esse número áureo 1,618 ou o 0,618, que na verdade, assim, o que me importa aqui é a proporção, que é o 61,8% aproximadamente. Tem algumas casas decimais ali, mas o que importa pra gente é o 618, tá bom? Então, a gente entendeu que veio dessa sequência lógica. Você aprendeu que essa sequência, ela se dá você somando sempre o número anterior com o posterior, certo? Por exemplo, vamos só para relembrar aqui, o 0 mais 1, 1, 1 mais o anterior que é 1, 2, 2 mais o anterior que é 1, 3, então 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13 e por aí vai. Se você pegar, dá para você fazer essa sequência de forma infinita, né? Então, por exemplo, esses últimos aqui, o 17.711 mais 10.946 é igual a 28.657, tá? Quanto à sequência, tudo bem? Acho que todos entenderam. Então, a proporção áurea, o 0,618 ou o 1,618, ele vem exatamente de umas contas que a gente faz baseado nesse número aqui. Então, o que a gente faz então? Para a gente achar o 0,618, ou seja, um número menor do que 1, é simplesmente eu pego um número qualquer da série, por exemplo, e divido pelo posterior. Por exemplo, 10.946 dividido por 17.711 vai dar o quê? 0,618. Vou até escrever aqui, deixar escrito para você aqui. 0,618. Certo? Tá, essa questão, essa divisão aqui, ó. Vou deixar uma setinha desenhadinha para você. Tá, esse número aqui, por exemplo, dividido, vamos deixar mais grossinho aqui e colocar uma corzinha, esse verdinho aqui. Tá, esse 17.700 dividido, contrário, tá? É o 10.900, vou apagar esse carinha aqui porque é o contrário, é aqui, ó. O 10.946 dividido, vou colocar aqui, ó, dividido... Tá bom, dividido aí? O símbolo tá bom, né? Deu pra você entender. Esse 10.946 dividido pelo maior, pelo posterior a ele, ou seja, vai dar um número, vai dar esse 0,618 aqui. Vou deixar até na mesma cor aqui. Ok. Tá. O contrário, se eu pegar, vamos pegar outro para você entender, tá? Mas dá na mesma. Se eu pegar o 17.711 e dividir por 946. Mas vamos usar esse aqui, por exemplo, ó. Esse 46, vou usar outra cor. Vou usar uma cor roxinha, pronto. 46.368 dividido pelo 28.657, vou colocar o símbolo aqui. Esse camarada aqui vai dar 1,618. Acho que ficou claro, né? Acho que ficou claro isso no outro vídeo, inclusive. Mas vamos lá. De repente alguém tá chegando agora aqui, né? E não teve a paciência, de repente, de ir pro primeiro vídeo. Você tá entendendo mais ou menos aqui então. Ok, feito isso, os números importantes, claro, são esses aqui. É essa proporção aqui, tá bom? Como a gente já falou, que é o número φ, tá? Vou colocar na tela para você ver essa letra grega que ele corresponde, tá? Então, enfim, você viu, né? Eu mostrei alguns exemplos de aplicação, aplicação de o que foi descoberto já no universo, seja no microcosmo, seja no macrocosmo. A gente viu bastante coisa, né? Dentre algumas, a gente viu, por exemplo, até num simples vegetal, né, como uma ramificação de um galho de árvore, por exemplo, uma planta, né, ela se dá baseado nessa sequência aqui, por exemplo, né? Você viu no próprio corpo humano que a gente encontrou essa proporção 0,618, né? A gente lembra, pegar a altura sua total e dividir pela altura do chão até seu umbigo, vai dar isso aqui, certo? Vai dar esse, no caso, o número φ, 1,618. Certo?
Então você viu que tem bastante aplicação, tem algumas de cabeça que tem na música, né? A gente falou da música. Tem um simples... Você já viu o camaleão? O camaleão também, sabe o rabinho dele quando fica enroladinho ali? Ele enrola através de uma espiral, que essa espiral é baseado também nessa sequência. Entendeu? Vou até colocar aqui, eu tive a pachorra de fazer, eu me desafiei para fazer um retângulo áureo no Paintbrush do computador. Você acredita nisso? Eu fiz aqui, vou acelerar para vocês aqui, e o resultado ficou bem bonito, ficou bem legal, né? Assim, fazendo tecnicamente não tem erro, você vai colocando, inclusive, você faz um quadrado 1 por 1, quadradinho por 1, depois um quadradinho 2 por 2, aí 3 por 3, você vai colocando, alinhando ali, né? E vai dando aquele espiral. Vou colocar na tela, você vai entender, tá? Então, dessa espiral, por exemplo, assim, até a propagação do universo. Vou colocar imagens para você vai entender também. Por exemplo, também um furacão, por exemplo, ele respeita também esse espiral de Fibonacci também. Enfim, tem inúmeras outras que eu acho que já ficou bem claro aqui para você, tá? Então, um exemplo também que eu lembrei agora também das próprias pirâmides do Egito, que é uma coisa assim que que é um mistério para a humanidade, vai se afunilando para cima, né? A sua base, ela tem um número de blocos, por exemplo, aí o andar de cima, ou seja, tem menos blocos, adivinha quantas vezes, por exemplo, quantas vezes mais o andar de baixo tem em relação ao andar de cima? Adivinha? 1,618. Você acredita nisso? E subindo até o final da pirâmide. Incrível, né? Isso aqui é inacreditável. Mas enfim, já que isso aqui tem tudo, tantas coisas observadas já no universo todo, no nosso corpo todo, inclusive, né? Essa própria, tanto a questão da espiral quanto das proporções, elas são observadas no nosso rosto, sabe? As distâncias entre, por exemplo, do queixo até a cabeça e da nossa cabeça, do topo da cabeça, por exemplo, até o olho, por exemplo, entendeu? Tem toda essa razão de Fibonacci, as distâncias do olho, você coloca a espiral também, você vai ver nas artes, entendeu? Você vai ver na fotografia, o cara que é técnico em fotografia, né, que estudou, ele vai ver que tem toda uma questão de posicionamento da câmera. Pra quê? Pra quem tá vendo, por algum motivo, de repente, instintivo, ele achar bonito aquilo, achar legal, achar atraente, tá? Então, claro, muita gente técnica do design percebeu isso, né? Das artes também perceberam isso. O Leonardo DiCaprio. O Leonardo da Vinci, que eu diga, ele fez isso também, tem inúmeras obras dele que, assim, dá para validar perfeitamente essas proporções, né? Então a gente acaba até, por algum motivo, achando interessante, achando que faz sentido pra gente. Então alguns espertinhos aplicaram também no design da sua marca, da sua logomarca, por exemplo. Já falei da logo também no outro vídeo. Enfim, tá? Acho que tá feita a introdução aqui, deu para você entender bem essa prévia, tá? Então agora eu acho que a gente deve mergulhar aqui no gráfico e entender de fato o que acontece com essa ferramenta aqui, tá? Essa ferramenta, o Fib Retracement, por exemplo, e a Trend Based Fib Extension. Acho que são as mais usadas. Claro que toda essa lista de ferramentas aqui no seu TradingView, todas elas são validadas, formatadas através de Fibonacci, tá? Tem até o Fibonacci por tempo, por exemplo, por zona de tempo. Então você faz uma medição do seu eixo, o eixo deitado, lembra, né? Se você estudou lá, tem um eixo X e o eixo Y, lembra disso? O eixo X das abscissas e o Y das ordenadas. Das abscissas tem a ver com o tempo, né? Então vai passando-se o tempo aqui, por exemplo, depende do time frame que você usar, nesse caso aqui é de meses, por exemplo. Então cada candle cada vela desse aqui é um mês, então ele corre para a direita. E o que corre para cima e para baixo é a movimentação do preço em si, tá? Então, enfim, dá para às vezes também você ter uma ideia, assim, né? Eu até acho que, assim, para time frames maiores, como mensal, por exemplo, até funcione até mais, na minha opinião, tá? Agora, para tempos menores, ele não é tão legal assim. Mas esses dois primeiros aqui, em relação ao preço em si, puxa vida, aí funciona muito, tá? Então a gente vai entender da onde veio, tá? Vou colocar na tela aqui para você aqui. Deixa eu apagar esse monte de coisa. Posso apagar? Posso, né? Esse aqui eu vou tirar da tela. Tá, então eu vou tirar esse RSI da tela, que eu não preciso dele agora. Volume também, me perdoe volume, mas eu não vou precisar de você agora, tá? O que me importa nesse momento é a própria régua em si. Eu posso chamar isso de uma régua,
ele divide um espaço inteiro aqui, por exemplo, de 0 a 1, certo? Então, o 100% que ele me divide em 23%, 38%, 50%, 61%, né? Tô arredondando, tá? E os 786 que são os mais usados, na verdade, tá bom? Para fazer trade. O que é fazer trade, Davizão? Você que de repente chegou agora, fazer trade é simplesmente fazer negócio no mercado, na bolsa de valores, em Bitcoin, em várias ações, em commodities, enfim. Né? E os traders, que são traders, são o pessoal que opera mercado, que faz essa operação de compra e de venda desses ativos. Então eles usam e abusam dessa ferramenta de Fibonacci aqui, tá? Olha que exemplo aqui, ele baixou, ficou aqui no 0,23 aqui, deixa eu colocar, deixa eu ver se está no... Isso, está no... Exatamente, é aqui que eu quero deixar no log scale mesmo, tá? Então, mas vamos, antes de entrar no gráfico propriamente, vamos entender da onde vieram esses níveis aqui. Da onde vieram esses níveis aqui, tá? O 23, vamos lá, vamos por partes. O 68 você já sabe, que é dele que veio tudo, certo? Acho que não preciso ficar repetindo aqui. Bom, eu tenho já uma colinha aqui, que é a própria, um estudozinho aqui, ó. Que eu já achei, isso aqui eu achei por conta mesmo, tá? Eu achei por conta, vi na própria sequência, claro que a gente tira o 0,68, isso é sabido, e o 1,68, tá? Então, se você fizer algumas contas, não é simplesmente um embaralhamento, tem toda uma lógica por trás, mas a gente não vai perder esse tempo aqui, tá? Simplesmente vamos dar um panorama geral de onde vieram esses níveis aqui. O 50 de Fibo, o 50%, que é um número, então é uma metade, por exemplo, logo nos primeiros níveis, você pode ver aqui, ó, no primeiro, por exemplo, na verdade, né? Simplesmente você dividir 1 por 2 é 50%, certo? O 2 por 3 é 1,5, então 50% acima, aí vai. Mas daqui pra frente a gente começa a realmente ver de fato o 68 entrar em ação. Quanto maior o número, mais você vai ter essa perfeição desse 0,68. Tá? Então, por exemplo, aqui vai dar, se você fizer na calculadora os 55 dividido por 89, você vai achar 0,617999. Um exemplo, tá? Então, desses níveis aqui do 1000 para frente, você vai começar a ter uma maior precisão. Deu para entender? Então, voltando aqui, deixa eu tirar isso aqui da tela. Voltando para nossa colinha aqui, por exemplo. Olha o 23 de Fibo. É nada mais do que 0,68 vezes o 0,382. Lembrando, né? Esse cara aqui mais esse cara aqui dá um inteiro. Lembra, né? A gente já falou sobre isso. Então, multiplicando o 68 por 382, dá o 23 de Fibo. Que é esse camaradinho aqui. Certo? Se eu pegar, por exemplo, ou pegar simplesmente 0,68 ao cubo, ou seja, você multiplica ele por ele mesmo 3 vezes, vai dar 0,23 também. Por quê? O 0,68 vezes 0,68 é 0,382. Olha que interessante, tá tudo entrelaçado aqui, tá? E o 786, a gente tem da raiz de 0,68. Olha que interessante. Então você pega a raiz. A raiz de 0,618. Olha que feio que ficou, mas também deu pra você... Nossa, que 8 feio que ficou. Vou fazer um 8 mais bonitinho aqui. Tá? Esse camarada aqui é igual a 0,786. Olha que interessante, tá? Isso para os números menores do que 1. E para números maiores do que 1, o 100%. Então, por exemplo, aqui, onde a gente vai ver isso aqui, nos andares de baixo aqui, por exemplo, ó. A aplicação a gente vai ver mais para frente, tá? Só estou explicando os níveis aqui da sua ferramenta, tá bom? Então, esse 1,618 aqui, ó. Vamos até deixar de outra cor, amarelinho, por exemplo. Da onde que veio esse 1,68? Claro, você já sabe, você já aprendeu na sequência. E o 2,68 da visão? Você vai pegar simplesmente e multiplicar o 1,68 vezes 1,68. Olha que interessante. Vai dar o 2,68. Se você pegar na própria sequência também, você pula duas casas na sequência. Olha só na sequência que interessante. Vamos voltar para a sequência aqui, ó. Aqui é amarelinha aqui em cima, tá bom? Vou aumentar aqui para você ver. Então, se você pegar, por exemplo, esse número 17.711 e dividir por... Pula duas casas aqui, ó. Em vez de uma casa, porque a gente achou o próprio 1,68, lembra? Pega duas casas para trás. Então, 17.711 dividido por 6.765 vai dar exatamente 2,618. Ou você simplesmente pega 1,68 vezes 1,68. É o 2,68. E o 3,68 da visão? É a mesma lógica. Tem uma peculiaridade. Você multiplica ele por 1,382.
tá? O 4,23 que também tá aqui, é muito usado, tá vendo esse último nível aqui? Você pega o 2,68 vezes o 1,68, esse vezes esse vai dar esse aqui, tá? Enfim, você entendeu essa questão matemática e você entenda que esses números não estão aqui por acaso, tem toda uma conta, tem toda uma lógica, deixa eu tirar da tela, tem toda uma lógica por trás, não é simplesmente um embaralhamento, tá bom? Tem toda uma questão também, se a gente colocar naquela própria espiral lá, que vocês me viram fazer aqui, você vai ver também todas essas razões aí, por lá, tá bom? Então acho que, tomara que eu tenha conseguido me expressar, tomara que eu tenha conseguido passar a mensagem de onde vieram esses níveis aqui, tá? Todos esses níveis aqui, inclusive os de baixo aqui que a gente viu também. Claro que o jeito que você coloca e depende de você, né? Colocar tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Depende do seu trade, depende do caminho que o seu trade, do caminho do price action, né? Da ação do preço, do caminho que ele está percorrendo. Se é um caminho com uma tendência de alta, como o nosso Bitcoin, por exemplo, né? Que está numa tendência de alta no mensal, já começou uma tendência, uma mini tendência de baixa aqui, porque ele já perdeu o fundo aqui, fez um pivôzinho de baixo no mensal. Então a gente já viu também que a gente dá um zoom out para um tempo gráfico maior. Aqui, por exemplo, ou 3 meses a gente vê que está numa tendência de alta ainda, né? Fazendo topos e fundos cada vez mais altos, tá? Mas enfim, acho que hoje já deu para passar a ideia desse segundo vídeo. No próximo vídeo, não perca o terceiro vídeo, tá? Que a gente de fato vai entrar no trade mesmo, vai entrar tá? Saber entender por que o Fibonacci funciona para a vida, para tanta coisa que a gente já viu, e de fato simplesmente acho que era de se esperar, né? Se funciona para toda a vida nossa, para tantos assuntos da nossa vida, né? Para a natureza, para o nosso corpo, e por que não acreditar que isso funciona também para tomadas de decisão, ou seja, para assuntos inerentes à nossa mente também, tá? Então a gente vai meio que aprofundar isso. Assim, não aprofundar no sentido da nossa mente, do meu humor, isso afeta o meu humor. Não, assim, a gente sabe que a nossa vida também é regida por ondas, né? Estando elas dentro do padrão Fibonacci ou não, somos regidos sim por ondas. Às vezes a gente tá numa maré boa, né? A gente tá indo bem pra caramba, tudo. E às vezes a gente tá indo mal por algum motivo também. Seja saúde emocional, saúde física, tá? Mas não é essa questão aqui. A gente vai entrar já de cara nesse terceiro vídeo no gráfico, tá? No gráfico, que é o maior intuito desse canal aqui, que é falar de análise gráfica, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, peço para você que não é inscrito, inscreva-se no canal, não custa nada. Clica também no sininho das notificações e também mete uma porrada nesse like também, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo no cérebro, tchau, tchau.